Oiê, meu nome é Isabela Matti, eu sou mãe, empreendedora, educadora digital e creator. E o meu negócio é ensinar as pessoas a criarem oportunidades para transformarem a sua vida através da educação e do mundo digital. Oportunidades que elas nem sabiam que existiam. Tudo pra mim é um conteúdo. Só aqui, não só nessa gravação, mas ali antes, quando a gente tava na salinha, comendo, tomando suco, conversando, tudo que a gente conversou, na minha cabeça, depois eu anoto, e isso pode virar um conteúdo. Uma história de falar sobre um suco tal, isso e aquilo, isso pode virar um conteúdo. Porque, na verdade, o conteúdo é uma informação estruturada. E a gente trabalha muito bem como seres humanos com analogias. Então, eu sempre pego histórias para sintetizar uma mensagem. E eu tenho uma crença muito forte que é assim, ó, a sua contribuição para o mundo, o quão útil você é para o mundo, está diretamente proporcional ao quão bem você comunica aquilo que você sabe. Então, você pode ser um gênio, se você nasce e morre com esse conhecimento, sim, de que utilidade foi pro mundo? Eu falei, se eu for querer ir para outros caminhos, descobrir outras coisas, eu tenho que testar e explorar. Sim. E foi um processo de, eu tenho o direito também de explorar, não é porque eu tenho a empresa ou tenho um filho que eu não tenho 21 anos. Aos 12 anos, ela criou sua primeira marca de roupas. Aos 14, fez seu primeiro milhão e não parou por aí. Com 20 anos, ela entrou para a lista da Forbes Under 30. Se tornou influenciadora digital, palestrante, mãe 2 vezes e fundou a Imatize, empresa especializada em conteúdos para empreendedorismo e mentoria de negócios. Isabela Matti abre a nossa 3ª temporada do Qual é o Seu Negócio? E não tem como não dizer que ela é um case de sucesso. Seja bem-vinda, Isabela. Ai, eu tô muito feliz. A gente já tá... Primeiro que já somos amigas, né, no caso. Então vai ser um papo muito divertido. Tô muito feliz, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada também a todo o pessoal que tá fazendo isso acontecer. Espero que a gente possa contribuir para quem tá ouvindo, inspirar e talvez trazer dicas práticas, enfim. Excelente. Então, pra gente começar, conta pra gente como é que foi o início da sua trajetória. Com 12 anos, você começa, né, uma empresa, uma marca de roupa. Quais eram as suas referências? Você tinha referências de empreendedores? Algum conhecimento? Com 12 anos, imagino que não, né? Mas qual era a Isabela de 12 anos quando começou esse negócio? É engraçado, porque sempre que me perguntam isso, me surge alguma lembrança ou algum viés que talvez eu não tenha enxergado sobre criar um negócio com 12 anos. Porque agora que eu tenho filho, eu consigo ver de uma outra forma. Meu filho com 12 anos criar um negócio, pra mim não era esquisito, porque eu tava no meu corpo ali pensando as coisas. Mas empreendedorismo pra mim é muito mais sobre um jeito de viver, um jeito de enxergar o mundo, do que só ter um CNPJ. Então eu já tinha esse espírito empreendedor antes de ter o primeiro negócio, o CNPJ, o site, isso e aquilo. E eu não tinha tantas referências empreendedoras de buscar o conhecimento empreendedor. Eu gostava de filosofia, então eu palestra do Cortella com meu pai, eu lia livros sobre esses temas, então eu não estava tão voltada para quem são os empreendedores, startups e coisa e tal. Só que eu via minha mãe resolvendo o problema muito bem, eu via o meu pai trabalhando muito e amando o que ele fazia e falando sobre vendendo coisas, sabe? Ele sempre foi vendedor. Sem ser empresário. Sem ser empresário, trabalhando em vendas dentro de empresa, mas ele era aquele cara que vendia, sempre vendeu coisa. E minha mãe com essa coisa de resolver, qualquer pessoa, você espirrou, ela já começa, eu resolvo, eu ligo, eu faço. E aí eu cresci nisso e ao mesmo tempo, isso foi construindo algo que também eu acho que veio de mim, que é essa vontade de criar coisas e resolver problemas. Tem vários problemas que a gente consegue resolver com aquilo que a gente tem disponível de recursos, tanto financeiros, quanto de tempo, quanto de estrutura, quanto, né, de saúde mental ou intelectual, de compreensão e maturidade também. E tem vários outros que a gente não consegue. Naquele caso, o negócio surgiu de um problema que eu consegui resolver. Então, eu tinha várias ideias legais, mas o meu primeiro negócio foi uma loja de roupas online, que na verdade o começo dele não foi online, o começo dele foi... Amigas veio em casa, ia na escola e vendia para elas na escola. Então eu não tinha nem estrutura, eu só estava validando ali aquele negócio. E ele surgiu o seguinte, eu tinha um problema, quando eu tinha 11 para 12 anos, eu queria ser aceita e pertencer. Eu já era de outra cidade, eu já era meio, né, de fora, assim, não sentia que eu encaixava muito, eu gostava de temas que não gostavam e eu não conseguia conversar com ninguém. E eu queria pertencer e a roupa era uma grande identidade, a moda, uma grande identidade dentro dos eventos sociais, que moldam muito, assim, nessa época de adolescência, pré-adolescência,
festinha em prédio, ir num cinema e coisa e tal. E aí não tinham, as roupas eram muito infantis ou eram muito adultas. Então a gente ficava com muita dificuldade de encontrar algo que servisse, tivesse uma modelagem para o nosso corpo e que atendesse a esses eventos sociais. Não é um brilho necessariamente, não é algo muito extravagante, mas também não é uma roupinha de... exato, de moletom também não é. E aí eu comecei a fazer pra mim, então tinha uma costureira daquelas que faz barra atrás do trabalho da minha mãe, e aí a gente comprava uns retalhos de tecido no Brás, aí fazia pra mim, aí minhas amigas começaram a pedir, aí minha mãe desde o começo me ajudou a procurar como que a gente produziria, tivemos que descobrir tudo do zero, então a gente não tinha ninguém pra perguntar onde compra tecido, sabe? Tudo fuçando e encontrando. E aí, então nós fizemos uma primeira leva de umas 15 peças, chamei amigas em casa e vendemos tudo. Aí depois eu paguei meu pai, aí depois que ele me ajudou. Seu investidor foi seu pai. Foi menos de R$1.000 no começo, mas também porque eu não fiz abertura de empresa nem nada, era só pra validar o produto, né? Mas aí paguei aí com esse outro dinheiro, a gente fez mais e foi 1 ano e meio assim até lançar o site. Aí depois que lançou o site, enfim... Várias peças estouraram e aí o resto, cresceu, né? O resto é uma grande jornada de empreendedorismo e de descoberta e autodescoberta em várias outras áreas. Mas o grande início foi assim, querer resolver um problema e ver um problema que eu conseguiria resolver com aquilo que eu tinha no momento. No momento, né? Super effectuation é o nome disso, né? Os recursos que você tem, você lança a mão e faz acontecer. Incrível, muito bom. Você é multi, né? Empreendedora, né? É influencer, apresentadora de podcast, palestrante, faz lives com muita frequência. Como é que é esse processo da criação, né? De onde vem tanta inspiração para fazer tanta coisa? Tem alguns pontos, eu acho que tem 2 pontos muito importantes aqui que as pessoas podem tirar de aprendizado. Porque a minha cabeça de educadora é sempre assim... Não é sobre o que eu tô falando, é sobre o que vão perceber e como vão aplicar. Então, até minha história, eu falo, é sobre perceber um problema, entendeu? Anotou, percebe um problema. É assim que começa um negócio que vai dar certo. Eu não gosto de falar só a minha visão. Então, tem 2 pontos. O primeiro tudo é conteúdo. Quando eu e o meu marido que trabalha comigo, e aí é o segundo ponto, a equipe, né? Mas assim, quando a gente entendeu isso, o jogo mudou. Então, tudo pra mim é um conteúdo. Só aqui... Não só nessa gravação, mas ali antes, quando a gente estava na salinha, comendo, tomando suco, conversando, tudo que a gente conversou, na minha cabeça, depois eu anoto e isso pode virar um conteúdo. Uma história de falar sobre um suco tal, isso e aquilo, isso pode virar um conteúdo. Porque, na verdade, o conteúdo é uma informação estruturada. E a gente trabalha muito bem como seres humanos com analogias. Então, eu sempre pego histórias para sintetizar uma mensagem. Então, as pessoas prestam atenção em história. A gente gosta da fofoca, da história. E aí eu conto histórias e trago a mensagem que eu quero e a pessoa entende. Então, o conteúdo, ele tá em todos os lugares. O problema é que a pessoa acha que ela tem que sentar... Agora eu tenho que pensar em conteúdo. Não, já está acontecendo conteúdo. Que histórias tem do seu dia? E como que isso correlaciona com aquilo que você vende ou com aquilo que você ensina? Então, enxergar tudo como uma fonte de inspiração para conteúdo, anotar histórias, anotar ideias, me ajuda a... Mesmo num dia não inspirada, eu tenho várias ideias para partir de um lugar, né? Em algum momento que eu estava inspirada. E o segundo ponto é a equipe. O meu marido... Ele é um dos melhores copywriters que eu já vi, que é essa escrita persuasiva, então ele é genial nisso, é bizarro, assim. A gente tem o Henrique, a gente tem uma equipe que não é muito grande, uma equipe de umas 7 pessoas, mas é uma equipe muito eficiente, uma equipe muito boa pro lado de conteúdo que eu falo, né? E... Não daria, entendeu? Não daria pra eu estar aqui e estar com os conteúdos rodando, eu ter gravado, ontem eu gravei um monte, mas eles estão lá editando e depois vai subir pra mim e eu só posto. Então, sem eles eu não conseguiria fazer. E desde o começo eu sempre valorizei a equipe. Então, por exemplo, tem uma funcionária que eu tô treinando e aí eu falei, é isso que você quer? Então eu vou te ensinar, você vai fazer esse curso, vai fazer isso, vai fazer isso daqui, a gente vai montar o processo. Eu gosto de treinar as pessoas e ver elas... atingindo o máximo potencial delas, mas ao mesmo tempo contribuindo com a empresa. Então, acho que tem 2 pontos. O primeiro é tudo é conteúdo. O segundo é conteúdo, ele é basicamente estratégia, organização e equipe. Então, se você tem uma boa estratégia, se você tem um bom sistema de organização, com processos e tal, e você tem uma equipe, não precisa ser grande, pode ser 1 pessoa, 2 pessoas, mas que te ajudam a desafogar nos principais lugares, que pra mim era edição, por exemplo. Se eu ficasse editando, eu não ia conseguir produzir tanto. Então, nesse lugar tem uma pessoa muito boa, bem remunerada,
faz toda a diferença. Então, esses 2 pontos são essenciais. Muito bom. Tem muita inspiração, óbvio, né? Mas tem muita transpiração, né? Executar, tem que botar para o mundo, exato. Para botar para o mundo. Muito bom. Você falou, né, dessa vontade de você ensinar, né? Você contou a história aí dessa da pessoa do seu time. Conta pra gente também, assim, um pouco como é que foi o start da Imatize, né? O que é exatamente a Imatize e qual foi o propósito de você entrar nesse grande mundo, né, da Creator Economy? Trabalhar com educação já estava reservado para mim, só que eu precisava passar por um caminho diferente. Porque desde os 3 anos de idade eu ensinava. Tipo, eu lia, escrevia e queria mostrar o que eu aprendi para os meus amiguinhos. Então, a educação, ensinar as pessoas, sempre esteve muito forte dentro de mim. E eu tenho uma crença muito forte que é assim, ó, a sua contribuição para o mundo, o quão útil você é para o mundo, está diretamente proporcional ao quão bem você comunica aquilo que você sabe. Então, você pode ser um gênio, se você nasce e morre com esse conhecimento, de que utilidade foi para o mundo? Impacto, né? De que impacto? De que utilidade foi se você foi muito inteligente, mas você não compartilhou essa inteligência para ou ensinar outras pessoas, ou ajudar, ou criar algo. A servir para o mundo, né? Exato. Então, essa utilidade, eu sempre quis ser útil para o mundo. Eu sempre quis deixar uma pegadazinha minha para quando eu não tiver, mas minha pegada ficou ali, sabe? E a empresa de educação, na verdade, ela surgiu, então eu sempre tive essa vontade, mas é uma empresa, são processos, é todo porque as pessoas acham que é só você sentar, gravar uma aula e soltar para o mundo. Não, você tem processos, a gente tem time comercial, a gente tem, tipo assim, coordenador de equipe, a gente tem CX, que é a experiência do usuário no geral, a gente tem, tipo, uma galera e todo um processo, tecnologia para fazer funcionar. E eu não sabia como funcionava, porque eu vim do e-commerce. Só que eu sabia que eu queria ensinar as pessoas e as pessoas pediam ensandecidamente, tipo, Bela, eu já estava há 9 anos empreendendo sem nunca ensinar nada para ninguém, além das pessoas que conviviam comigo, alguém que pediu uma dica, mas eu não falava sobre isso, né? Então, o mundo do Creator Economy antes, para mim, era muito mais como influenciadora e como uma empreendedora que utilizava a sua influência para potencializar o próprio negócio, que era, na época, o negócio de moda. E aí a educação, quando meu marido veio trabalhar comigo, que antes ele trabalhava fora, e eu falei, vem trabalhar comigo, por favor. Ele antes era um filmmaker. Vem trabalhar comigo, no primeiro mês ele botou de pé o meu projeto do curso, que eu estava há anos querendo fazer um curso. E aí foi em 2020, isso foi um grande processo de amadurecimento nesse mercado. Primeiro eu lançava curso de um jeito totalmente, tipo, não era uma empresa. Era lançar cursos e pegar esse dinheiro e depois investir, era muito solto. E aí em 2023, ano passado, eu criei o Imatize e o Imatize nasceu com o grande propósito de educar as pessoas sobre o digital. A nossa meta é muito ousada, de ser a maior instituição de educação sobre o digital no Brasil. E para fazer isso, me deixa desconfortável falar isso, mas eu tenho que botar para o mundo, porque é isso que a gente está fazendo. E a gente vai transformando pedrinha por pedrinha, coisinha por coisinha, a gente está fazendo isso. Então, primeiro, a produção de conteúdo. A gente já está transformando a produção de conteúdo de pessoas gigantescas no mercado, fazendo coisas, do tanto de alunos. Aí agora redes sociais, depois sobre educação. A gente vai trazer agora mais o presencial, então eventos. A gente tem o primeiro portal de notícias só sobre Creator Economy e análises do mundo de empreendedorismo digital. Então a gente criou esse primeiro portal, que é o Imatize, a página do Instagram do Imatize. E a gente não fala de vida pessoal e não fala de fofoca, a gente só fala de referências, porque eu não encontrava, de novo, o empreendedorismo, eu não encontrava um lugar para encontrar referência de conteúdo, quem tá fazendo o que é legal. Só tinha de fofoca ou de notícias do mundo... Tudo mais duro, né? Assim, meio notícia. Não é isso, eu quero referência de conteúdo para eu conseguir pensar. E aí, por conta de um problema, a gente criou, contratamos, enfim, gente muito capacitada para fazer as matérias e coisa e tal. Então, só para deixar claro, a educação surgiu na minha vida, sempre esteve presente, mas formalmente, através de 2020, eu entrei nesse mundo de educação, tive que aprender a ser professora, a ter uma boa didática, e em 2023, e aí eu vendi cursos e foi muito legal, eu acho que no curso desse rolê todo já são mais de 10 mil alunos que foram impactados, e só no Imatize agora em um ano, não sei quantos mil alunos, mas bastantes mil alunos. E isso é muito legal, porque me mostra que
todas essas pessoas estão querendo transformar a própria vida e já enxergam que o digital é uma possibilidade. Sim. E eu não sou uma pessoa apelativa. E eu sou uma pessoa que valoriza a educação. Então eu deixo isso muito claro. Eu, por exemplo, eu vendo cursos. Mas dentro de vender cursos, eu não tenho aquele discurso de compra agora. Eu falo, você tem essa necessidade? Compra, você não tem, não compra. Sim. Tipo, você não precisa comprar nada que você não tenha necessidade. Porque o seu propósito é maior do que aquilo que você está vendendo. Exato. Né? E o grande objetivo da educação é esse, é pegar o acesso e o privilégio de ter conhecimentos e acesso a pessoas que eu tenho e tornar isso democrático para ajudar a maior parte das pessoas. Então, eu já faço o meu trabalho de educação nas redes sociais. Sim. 80% de tudo que eu entrego, de tudo que eu produzo, é gratuito. Meu podcast é gratuito, todas as redes sociais são gratuitas, é tudo gratuito. A única cobrança do público são os treinamentos. Tirando isso, eu não cobro nada. Então, 80% do que eu tô entregando pro mundo já é gratuitamente. Então, eu sinto que eu já faço esse papel de educar e ajudar as pessoas. Eu faço live todo dia, de manhã. Eu faço live todo dia, tem podcast 2 vezes por semana, vídeo no YouTube 2 vezes por semana, Instagram e TikTok todo dia. Então, assim, a educação já está presente, mas essa é uma empresa que ainda vão ouvir falar muito dela, porque ela vem com base sólida, é muito ética, é muito compromissada com o sucesso dos clientes e dos alunos. E eu tenho certeza que a gente vai alçar voos incríveis e ter um impacto muito grande, assim, nessa nova geração, formar esses novos profissionais de comunicação, sabe? Eu espero muito, né? Dizer que eu vi, né? Quase que nascer. Né? Muito bom. Você tem 2 filhos pequenos e eu imagino que eles devam, né, adorar te ver pela tela, né? E no futuro vão ter muito orgulho de você, né? Por tudo que você está fazendo e aonde você pretende chegar. O que você espera, né? Como, na verdade, você espera impactar os seus filhos, né? Mobilizar nesse sonho grande? Como é que é essa mãe, Isabela? É engraçado, porque eu me tornei mãe nova. E aí foi um grande desafio na minha cabeça, porque eu gosto de ser muito boa em tudo que eu faço. E aí eu estudei para ser mãe. Então, eu engravidei com 19 do meu primeiro filho. E eu falei, eu vou ter que estudar para ser mãe. Pô, a gente estuda para tudo na vida, por que eu não vou estudar sobre desenvolvimento infantil, sobre quais são os... Porque, assim, na psicologia e na ciência, tem muita comprovação de muita coisa que a gente normaliza, que faz realmente muito mal. Sim. E que eles acompanharam, às vezes, criança desde da primeira infância até a vida adulta e viram que vários comportamentos fazem muito mal. E aí eu comecei a estudar para ser mãe. E para mim, ser mãe, isso também veio uma grande crise. O mercado de educação também veio para mim como, Isabela, você tem que fazer o que você sonha e o que você quer, porque você vai passar o exemplo para os seus filhos. Então, meus filhos, eles não vão fazer ou se inspirar naquilo que eu falo, mas naquilo que eu faço. E se eu não tô correndo atrás do meu sonho, como que eu vou falar para ele fazer a mesma coisa, entendeu? Então, foi também um sopro de como que eu quero que eles se inspirem, como que eu quero que eles me vejam. A responsabilidade, né? Exatamente. Então, para os meus filhos, a única expectativa que eu tenho é que eles não se percam de quem eles são, que eles não tentem ser algo que eles não são por mim ou por ninguém. Por mim, pelo pai deles ou por ninguém. Eu não tenho essas expectativas. Tem gente que fala, mas você acha que seu filho vai ser empreendedor? Eu falo, cara, eu quero que ele seja o que ele quiser e eu vou apoiar ele, desde que ele tenha ética, desde que ele tenha muita clareza sobre certo e errado, que ele siga por um caminho certo, que ele nunca passe em cima de ninguém para conseguir aquilo que ele quer, que ele se esforce para aquilo que ele quer. E eu sempre vou estar apoiando. Só que eu olho, então, assim, meus filhos são diferentes, eles têm aptidões diferentes. Eu sempre dou abertura para eles testarem coisas novas. Eu vejo que meu filho ama música. Vamos testar, filho quer fazer uma aula. Mas eu também não quero ser aquela mãe que vai, tipo... Você vai dar certo, vai fazer aula de violão até ser o melhor guitarrista do mundo. Aquele positivismo tóxico, né? Eu acho que você tem que, quanto mais você pressiona, às vezes você tira. Você tem que sim botar uma pressão, mas o que eu vejo pra eles, cara, eu espero que eles sejam muito felizes, eu espero que eles saibam quem eles são. Eu espero que eles sejam confiantes, autoconfiantes, éticos, pessoas do bem, sabe? E pessoas que lutam por aquilo que quer. Então, ao invés de reclamar sobre o que não tem, que eles lutem, que eles olhem e falem, o que eu posso fazer? Tenham autorresponsabilidade. Se eles tiverem isso, vai dar tudo certo. Independente do que eles escolherem, entendeu? Sim. Acho que os vídeos que você assistiu com seu pai, você deve assistir com eles, né? Para plantar, né? Tudo isso que você está falando. O
O spin-off é um movimento de saída de um negócio de dentro de uma organização já constituída, que pode ser uma outra empresa ou uma universidade. O novo negócio, uma startup, por exemplo, é tirado de dentro da organização mãe, para dar mais liberdade, mais autonomia para o seu desenvolvimento. A lógica é a seguinte: uma empresa é grande porque tem processos, regras, e para algo novo nascer é preciso liberdade, flexibilidade e agilidade. E a organização madura pode sufocar o novo. Por isso, a nova entidade, o spin-off, emerge para ganhar independência, autonomia e assim as duas empresas, mãe e filha, atuam com o que tem de melhor para maximizar a criação de valor. Isabela, o Creators é um spin-off da Imatize? Não, é assim, o Imatize é uma instituição de educação. Vamos fazer uma analogia com faculdade, que eu acho que fica mais fácil de entender, porque essas novas instituições de educação digital, elas são meio... É difícil de materializar, né? A pessoa não está indo numa sala de aula, coisa e tal. Mas numa faculdade, você tem a faculdade, você tem os diferentes cursos dentro da faculdade. Quando a gente pensa no mercado de digital, educação digital, ele nasceu com pessoas fazendo cursos soltos. Ao invés de pensar na instituição, em o que você vai querer para essa instituição e quais são os treinamentos, e sempre fortalecer para que esse treinamento ele tenha força, o certificado dele no mercado, cria um curso, mata um curso, cria um curso, mata um curso. Então, na verdade, o nascimento do Creators, ele é assim, se nós queremos ser essa maior instituição de educação sobre o digital, nós precisamos de treinamentos que capacitem as pessoas em várias áreas diferentes do digital. Qual seria essa mais importante e latente hoje? É conteúdo, porque conteúdo tem uma derivação de várias profissões diferentes. Sim. A gente tem copywriter, estrategista de conteúdo, tem social medias, a gente tem galera que faz campanha, que vende publicidade. Tem várias áreas diferentes que estão dentro de conteúdo. Tem audiovisual, tem o filmmaker, tem fotógrafo, tem, enfim, uma infinidade de coisas. Então, quando a gente fala de conteúdo, é uma dor latente de muita gente, porque tem muito empreendedor que produz conteúdo, não para ser influenciador, mas para vender mais, né? Não. Então, o Creators, ele é um curso profissionalizante de produção de conteúdo. Ele é dividido em 3 fases, ele tem uma didática, ele tem os materiais complementares todos construídos. Então, é assim, cada treinamento a gente deixa muito claro o que você é capaz de fazer no final. E diferente de uma faculdade, que uma faculdade tem um período de tempo, uma extensão, é uma graduação, por exemplo, e também tem esse diploma de graduação que no mercado a graduação, né, conta. O Creators, por exemplo, ele é considerado um curso livre, mas ele é profissionalizante. Então, hoje você não tem em faculdades cursos sobre conteúdo. E eu falo isso estando muito em contato com muitas faculdades que me pedem, vamos fazer um curso seu de graduação, algo do tipo. Só que é muito difícil você encontrar pessoas que estejam no digital, que falem sobre conteúdo e que tenham mestrado. Então é difícil você fazer um curso sobre pessoas praticantes do mercado, dessa área de conteúdo, dessa área de digital, que pratiquem e que consigam também dar aula. Então, no caso, o Creators é um curso profissionalizante que está dentro da empresa Imatize. Só que essa empresa ainda tem muita agilidade. Tem mais burocracia do que se eu fizesse sozinha da minha telha. Só que a minha empresa de conteúdo, ela é como se fosse nem vou dizer spin-off, porque não é a mesma, são 2 empresas. Mas ela tem uma agilidade absurda. Se eu quiser gravar um negócio agora e postar, eu posto, porque eu assumo o risco, entendeu? O Imatize já é mais formal. Só que o Creators e esses novos treinamentos, eles são, na verdade, produtos dessa empresa. Sim, muito bom. Queria falar agora sobre a empresa, né, de roupas, né, que você encerrou depois de 13 anos de operação. Uma empresa que era bem sucedida, né, deve ter sido uma decisão difícil para você tomar. Queria que você contasse para a gente um pouco como foi isso, né, esse processo da tomada de decisão. E se você acha que um negócio maduro, bem sucedido, ele vai ter desafios enormes para se reinventar, né? O quanto que essa complexidade pode ser um impedimento para se fazer novo, as novas coisas. Sabe, encerrar a loja foi muito dolorido, assim. Eu falava com a minha terapeuta, eu falava, parece que eu tô terminando um relacionamento de 13 anos e a pessoa não tem culpa e eu quero terminar com ela simplesmente porque eu quero outras coisas. Parece que eu sou uma egoísta, parece que... A minha sensação era, como essa marca, imagina, eu tinha 12 anos.
Eu cresci com ela. Sim. Então é como se nós tivéssemos crescido juntas. Eu não fazia muita parte da minha identidade como pessoa. E isso é uma coisa complicada também, porque a sua identidade como pessoa não pode estar tão atrelada a uma empresa, tem que estar atrelada a outras coisas. Claro. Né? Ser mãe, ser amiga, ser filha, ser professora, ser isso, ser aquilo. Até porque uma identidade de uma empresa que começou quando você tinha 12 anos, como você acabou de dizer. Era né? o sonho daquela menina. Daquela menina. E aí, como uma jovem, eu quis explorar outros caminhos, me enxergar em outros lugares. E eu sempre soube que comunicação era o meu grande ouro. Então, assim, eu sei comunicar coisas bem. E aí, esse era meu grande diferencial. Desde 14 anos eu falo como eu tô falando com você. Talvez um pouquinho mais nervosa, mas esse é, sabe, saber falar. E aí, então, o processo foi... Meus filhos nasceram, entrei numa pós-graduação de filosofia, já tinha vários questionamentos e sentia uma... É muito louco, mas às vezes a gente sente no peito. A gente sente que tem algo que eu não tô fazendo, não é isso. É outra coisa. Tipo, isso foi importante na sua trajetória, mas é outra coisa. E eu ficava angustiada, que outra coisa, o que é? E fui abrindo leque, eu abri um monte de leque. Eu fui apresentadora, eu fiz um monte de coisa. Aí podcast, criei assim, tipo, 10 projetos diferentes. E isso foi deliberado, assim, você foi experimentando mesmo conscientemente? Fui experimentando conscientemente, porque eu falei, se eu for querer ir para outros caminhos, descobrir outras coisas, eu tenho que testar. Sim. E explorar. Sim. E foi um processo de, eu tenho o direito também de explorar. Não é porque eu tenho a empresa ou tenho um filho que eu não tenho 21 anos na época, sabe? Entendeu? Eu não tive, tipo, um emprego aqui, uma área aqui, um troço. Eu sempre fui a mesma coisa e fiz o que tinha que ser feito. Bem feito. Exato, mas eu fiz o que tinha que ser feito sempre. Aí eu falei, eu não quero fazer o que tem que ser feito, eu quero ver o que eu quero fazer. Eu nunca pensei nisso. Era tipo, essa é a tarefa, é isso que tem que fazer. Tá bom, então eu faço. E eu queria pensar, eu queria criar. Então foi um processo de terapia, de autoconhecimento, um processo de muita coragem, porque eu fui muito chamada de louca por muita gente, muito importante pra mim, sobre essa questão de encerrar a loja, porque é um negócio... Se você tem um negócio que tem 13 anos, que é um negócio que tem uma história forte e é um negócio que dá lucro, você é mais maluco? Às vezes eu podia estar falindo, porque aí eu tinha, tipo... Você tinha um motivo. Entendeu? Não era só, eu não quero. Tanto que gente de fora falava, por que você não vende? Aí eu, gente, porque é meu nome. O processo para trocar o nome, ainda consolidar e fazer todos os processos certinhos para conseguir fazer um M&A ou qualquer coisa do tipo, eu até fiz isso, eu contratei gente para fazer processo de M&A, para ver. E aí avaliou, era um valor legal e tudo, só que eu falei, cara, eu não quero ficar 2 anos fazendo isso. Sim. Eu quero fazer outra coisa, eu tenho outras empresas que já me dão dinheiro também. E foi um processo, e eu não quero mais. E aí eu fechei o olho e falei, eu quero transformar a vida de muita gente através da educação, dos meus conhecimentos, através do digital. Porque o conteúdo, por exemplo, é algo que você arranca oportunidade com a mão. Entende? Não depende de que escola você estudou, quais são os contatos que você tem, qual é o seu sobrenome. Né? Se você é bom no conteúdo, você vai jantar todo mundo com farofa. Então eu acho algo que consegue transformar a realidade de pessoas que têm, obviamente, acesso à internet e um smartphone. Sim. Mas se tem isso, às vezes você muda a realidade da tua família inteira, você leva todo mundo junto. Sim. Independente de onde você veio, você consegue criar uma nova realidade. E é muito difícil fazer isso em todos os outros mercados, praticamente. É tipo, você não conhece fulano, então você nunca vai conseguir ter uma oportunidade nova, sabe? Então, eu vi nisso uma grande ferramenta de transformação social. E aí a coragem é, beleza, e agora? E agora vai e faz. Eu arranquei o band-aid. Eu demorei 1 ano de decidir até encerrar para conseguir vender. Eu tinha 15 mil peças em estoque, então eu vendi 95%. Então eu tive esse processo de vender. E eu anunciei, aí tinha planos, a assessoria de imprensa falando, não, vamos fazer um plano de encerramento tal, com veículos. Aí eu falei assim, posso falar? Eu vou terminar como eu comecei, do jeito digno, colocando o telefone na minha frente, sem edição, porque eu comecei assim, eu comecei tão cru, eu comecei tão eu olhando e falando com as pessoas, e eu vou encerrar assim. E foi num vídeo que eu fiz o encerramento, aí a gente teve tipo 1.300 vendas em um dia. Eu falei, meu Deus, com 2 pessoas pra fazer venda. E aí vendemos tudo e tal, e agora eu vou encerrar o site. Então eu demorei uns 2 meses pra deixar as pessoas terminarem de comprar e deixar ali, e agora eu vou fechar o site. Aí eu acho que vai ser assim, foi muito um misto de medo e choro, eu chorava compulsivamente. Meu filho, o que foi, mamãe? Eu não consigo te explicar, é uma história longa.
Eu chorava, mas ao mesmo tempo era um alívio. Porque era, viu? Você teve coragem. Sim. O que você queria, você foi atrás do que você queria. E na vida, a gente deixa o nosso sonho morrer. Porque a gente tem medo. Na verdade, a gente nem se pergunta, né, qual é o nosso sonho, né? Mas se que for que pra nos gente move? seguir essa intuição, a gente não segue. E aí a gente vai silenciando a ponto que a gente não escuta mais. É isso. E eu não quero nunca silenciar, eu quero sempre sim. A gente sente com animação. O que te deixa muito animado? Esse é o caminho. E a gente, eu sei que é meio utópico, mas não é. Às vezes, até no seu trabalho, tem algo que é um caminho. A gente não segue o nosso caminho, sabe? E aí foi um grande apelo pra mim. Eu quero que meus filhos sigam, sim. Então vai lá e segue, pô. Seja o exemplo. Muito bom. Você escreveu um livro, né? O título dele é O Jovem Digital, Repensando o Presente e Moldando o Futuro. Na sua opinião, o que o jovem hoje, né, precisa para se tornar um bom empreendedor? Já sei que tem que ter sonho, tem que saber para onde vai, o que te move. Além disso. Esse livro é interessante porque é contraintuitivo, né? Todo mundo achou que eu ia escrever um livro sobre marketing ou sobre a minha história ou sobre empreendedorismo, e eu escrevi um livro que é filosófico, sociológico e psicológico sobre os jovens, falando, sendo uma jovem de geração Z, sobre os jovens para quem não é jovem entender a nossa geração. Então, relacionamento, saúde física, saúde mental, lazer, tudo, trabalho, oportunidades. Foi muito complexo, foi uma trajetória muito bonita. E eu descobri, durante essa trajetória, lendo... Nossa, eu li, tipo, mais de 100 e poucos artigos científicos em inglês. Meu cérebro bugou. Chegava umas horas de noite que eu olhava pro Luan, aí ele que meu cérebro virou uma panqueca. Tipo assim, eu já li tanto artigo em inglês e tive que resumir coisa que eu não tô conseguindo mais pensar. Mas eu estudei muito para fazer esse livro. E eu percebi que tem muitas coisas. O jovem, essa nova geração, ela tá perdida. Em qual sentido? A gente não quer o que a gente tá vendo que os outros conquistaram. Então a gente olha para uma liderança hoje exausta, com burnout, não tá ganhando rios de dinheiro, reclamando de tudo, tipo, sem saúde, sem tempo livre. A gente fala, pra que eu vou... Eu não quero isso. Não é isso que eu quero poder ter tempo. Então eu quero, beleza, eu posso ganhar um pouco menos, mas eu vou ter tempo, eu vou viajar, eu quero estar com os meus amigos. Ao mesmo tempo... É uma geração que vem também muito globalizada no sentido de ver muita coisa acontecendo, muitas formas de viver, muitas atrocidades que acontecem. E é uma sociedade que tem voz, né? Essa nova geração tem voz. Então, as gerações anteriores, por exemplo, eu penso nos meus pais. Se minha mãe não gostava de algo na adolescência, você reclama com um amiguinho. Hoje em dia, não, você faz um barulho na rede social. Então, você ter voz... Tem canal, né? Você ter voz, mas você não ter um direcionamento certo sobre ética, que é exatamente o que eu falei, autorresponsabilidade, ética, moral, sabe? Que nasce e morre com você, ser uma pessoa do bem, pensar mesmo no próximo, correr atrás do que você quer, ao invés de xingar outra pessoa. Sim. Gastar o seu tempo de forma inteligente. E o que falta para esse jovem são essas coisas, essa base, que é uma base que os pais não estão ensinando para os filhos, porque eles também estão viciados. Então a gente fala muito sobre o jovem viciado no mundo digital, o pai também tá. Claro, o pai tá do lado assim, né? ó. E eu não tô criticando você dar um celular pro seu filho, porque às vezes eu dou pro meu filho tranquilo, para ele jogar, para ele assistir um negócio. Mas se você tá o tempo inteiro assim, você não tá nem criando vínculo com ele, nem ensinando esses fundamentos essenciais para viver. Sim. Então, vou falar sobre empreendedorismo, mas assim, essa base para ser um bom ser humano, porque para mim eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Entende? O seu desenvolvimento pessoal tem que estar junto com o profissional. Não dá pra você, então eu quero ser o melhor profissional do mundo, tá? Mas aí todo mundo vai te odiar, você não vai ter uma família. Isso vale a pena? Sustenta, né? Vale a pena? Não vale a pena. Então, das coisas estarem juntas. Então, esse é o lado pessoal. Você ensinar sobre ética pro teu filho, ou para sua filha, ou enfim, seu neto ou sobrinho, ensinar sobre ética, ensinar sobre autorresponsabilidade, ensinar sobre os caminhos, ensinar sobre perseverança, o que você aprendeu na sua vida que você pode passar, sabe, de um valores, jeito... né, que atravessam gerações. E ouvir. E ouvir. Porque não ouve. Só quer dar conselho e aí o jovem tá lá assim, tá. Ouve, espera para ele falar. A gente não aprende em vendas que para você ser melhor em persuadir a pessoa e conversar, você precisa escutar ela. Por que a gente não escuta o jovem, entende? E o jovem tem muita coisa interessante a dizer. E se ele falou algo que não é tão interessante, ele é jovem. Claro. Beleza, aí você aconselha, mas escuta, porque senão você não cria o vínculo.
E para empreendedorismo, para os jovens serem bons empreendedores da nova geração, primeiro ponto é você entender que você consegue criar novas oportunidades para você a partir do ambiente certo. E qual é esse ambiente certo hoje que a gente tem? É o ambiente digital. Por que eu falo isso? Porque se você é um jovem, hoje, é jovem, sei lá quantos anos você tem, se é adolescente ou está começando a sua vida adulta, provavelmente você não tem muitos recursos, você não tem equipe, você não tem experiência, você não tem muitas coisas. Mas você tem várias outras coisas boas. Você tem criatividade, você tem rapidez, você tem sensibilidade, você entende da sua geração. E essas coisas são muito úteis quando a gente fala de produção de conteúdo. As outras gerações sofrem muito para produzir conteúdo, para atingir, para ter um conteúdo legal, porque elas não têm essas coisas que o jovem tem. Então, utilize o meio digital como uma forma de criar oportunidades. Porque é isso, eu não teria escrito um livro, dado uma palestra, eu não estaria aqui se eu ficasse só no meu primeiro negócio e não tivesse criado novas oportunidades. Eu não teria criado uma empresa de educação. Eu não teria feito tantas coisas legais que eu tenho a possibilidade de fazer hoje, sabe? Então, o que eu vejo é isso. E não importa, cara, se você tem um celular, se você está assistindo isso, você tem acesso à internet, você tem um smartphone ou um computador aí à sua disposição. Cara, você tem um smartphone e você tem internet, você consegue hoje criar novas oportunidades. Talvez não é hoje que a oportunidade vai surgir. Mas daqui, pô, 1 mês, 2 meses, 5 meses, 6 meses, o que são 6 meses, 1 ano na sua vida de jovem, sabe? Então, enxergar o ambiente certo é ter autorresponsabilidade também, tá ligado? Porque se você vai empreender, você não vai dar pra culpar ninguém, tá? Não vai dar pra você ficar culpando um funcionário sobre uma parada ou outra. Não, é nas suas costas. Você assume a culpa porque você é o líder, entende? Estudar. Estuda. Meu pai falava isso, eu achava um saco. Tipo assim, nunca pare de estudar. Aí eu falava, ai, e hoje em dia eu nunca paro. Todo dia eu tô lendo alguma coisa, estudando. Tipo, eu sento a bunda e estudo. Eu leio um artigo, estudo, resumo. Então, todo dia eu leio, eu estudo, eu fiz minha pós, eu já quero fazer um mestrado. Eu tô, sabe, eu sempre tô indo atrás pra nunca ficar pra trás, nunca deixar eu estagnar. Então, estudar, autorresponsabilidade, estudar, o digital. E eu acho que, cara, as outras coisas que eu falei, sabe? Ser uma pessoa ética e ser bom em resolver problema. Acho que um grande empreendedor, ele é muito bom em resolver problema de forma que os outros não estão resolvendo. Perfeito. E, então, ter uma ótica diferente. Era uma dica, né? Dei 7. Muito Espero bom. que gostem. E qual é o sonho da Bela, né? A Isabela Matti é uma pessoa, né, bem-sucedida, realizada, imagino, né? Para onde ela vai? Qual é o sonho da Bela? Sabe, se eu penso do lado profissional, eu posso ter grandes sonhos como esse que eu falei, sabe? De criar uma empresa que tenha um impacto realmente feroz em transformação na vida da população brasileira. E aí uma expansão global pode ser algo muito legal, mas não está nos planos agora, mas estamos falando de sonho, né? Sim. Eu acho que essa globalização também da minha mensagem seria algo muito legal, sabe? Eu tenho fluência em inglês, só que eu não utilizo ela hoje porque todo o meu mercado é brasileiro. Mas eu acho que seria legal essa mensagem de ser jovem e de querer e falar sobre vida, e falar sobre maturidade, falar sobre tantas coisas, sobre família, sobre tantas coisas, que fosse uma mensagem global. Mas na minha vida mesmo, se eu for pensar assim, tipo, esses são sonhos, mas eles estão ali. Na minha vida mesmo, eu quero viver uma vida em paz, que eu tenha uma família em harmonia, uma família que se ama, que meus filhos se amem, que amem a gente, que se sintam seguros, felizes e confiantes dentro da nossa família. E eu sou uma pessoa simples, é muito bizarro isso, mas assim, eu gosto de morar no meu apartamentinho, no meio que um mato, e ficar com as crianças, ir pro escritório. Tipo, eu não gosto, sabe? Eu gosto de, vou lá, palestra, mas eu não tenho essa coisa de, eu queria comprar uma ilha. Deus me livre, eu quero minha vidinha simples ali e poder realizar sonhos dos meus filhos e poder, enfim, prover com segurança emocional, segurança física, segurança financeira, mas ter esse vínculo, tipo, o melhor momento do meu dia é quando eu chego em casa. Eu amo o meu trabalho, mas assim, quando eu chego em casa, eu tô com os meus filhos, aí minha filha me ajuda a lavar a louça e a gente conversa da vida. É isso. Aí a gente complica tudo, mas no fundo é isso. O que importa é isso. É isso. Pra gente terminar,
Que conselho, que dica você daria para quem está querendo tirar uma ideia do papel? Quem quer dar o primeiro passo? Se você está querendo tirar uma ideia do papel, um projeto, o primeiro passo de todos é você deixar realmente definido qual é o objetivo que você vai ter com esse negócio ou com esse projeto. Então, qual é um objetivo que você quer? O que você quer? Segundo ponto que você vai fazer, você vai destrinchar. Então, o que eu faço? Eu pego, por exemplo, eu tenho um projeto, eu quero lançar um curso. Quando? As pessoas, elas não põem prazo, né? Então, o primeiro passo, quando? Daqui 3 meses, tá bom. Então, daqui 2 meses, o que eu tenho que ter pronto? E aí, eu sempre faço o caminho inverso. Quando a gente deixa num plano meio subjetivo, a gente não realiza coisas, porque a gente não sabe o que a gente tem que fazer hoje. E no fim das contas, eu aprendi, o que mudou minha vida foi muito planejamento. Então, eu pego assim, beleza, eu quero fazer uma coisa ambiciosa. Eu quero fazer, um negócio que eu já fiz, tá? Então, um evento presencial do meu podcast. Eu queria muito fazer isso. E ele vai acontecer em abril agora. Então, assim, não sei que dia essa é a nossa gravação, mas, enfim, eu quis muito fazer. E o meu caminho foi, beleza, então o que eu vou precisar? Vai ser no dia 20 de abril? Beleza, então para ser no dia 20 de abril, quando que eu tenho que divulgar? Quantas vagas vão ser? Quanto que vai ser? Como vai ser a experiência no dia? E aí, dentro disso tudo, eu falo, ok, então hoje, o que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu tenho que fazer um story avisando e colocando o link. Amanhã eu vou ter que acertar como que vai ser o catering. Depois de amanhã eu vou ter que ligar e ver se vai ter algum convidado. Então aí eu sei o que eu tenho que fazer. Sim. Então esse caminho inverso é muito bom para a pessoa ver a viabilidade desse sonho. Então você pode colocar um sonho grande, mas você tem que quebrar ele em coisas factíveis dentro de um prazo. E é assim, no final das contas, eu vivo a minha vida vendo quais são minhas tarefas do dia. Então eu tenho um planejamento que eu já estabeleci em trimestre, normalmente eu gosto de fazer. Tenho meu plano pro ano, mas eu tenho trimestre, os grandes acontecimentos em trimestre. E aí, beleza, então para ele, o que eu tenho que fazer no mês? De metas e de, os marcos do mês. O que eu tenho que fazer nessa semana? E o que eu tenho que fazer hoje? No dia. E o que eu tenho que fazer agora? Então, se você não faz isso, aí você não atinge, fica sempre muito grande. Fica muito abstrato. Você tem que quebrar numa tarefa que não te dê medo de fazer, que você consiga fazer agora. Seja o objetivo, que você saiba se fez ou não, né? Exato. Simples Tem uma assim. coisa besta que a gente acaba procrastinando, que você está falando de projeto, às vezes uma empresa. Mas, por exemplo, você não pode colocar como tarefa criar o site. Você tem que quebrar nas mini tarefas. Então escolher o template é uma tarefa, porque é mais fácil. Sim. Escolher o template, criar categorias. Depois no outro pode ser cadastrar 5 produtos. Aí no outro é tirar foto de 10 produtos. Aí no outro, aí sim, depois de 1 mês, o site está pronto. Se você não faz isso, você sempre fica, tem que criar o site. Ai, meu Deus, mas é muita coisa. Tem que criar o site. Ai, meu Deus, é muita coisa. E acaba não realizando. Então, gasta um tempo para organizar e depois abre e só faz a tarefa. Tarefas pequenas o suficiente para que não te dê angústia e você paralise e procrastine, sabe? Excelente, Isabela. Foi um prazer conversar com você. Vamos ficar aqui? Vamos! Mais um pouquinho? Vamos! Muito obrigada. Espero Obrigada que a gente a possa vocês. voltar a se falar. Foi realmente um prazer ter você conosco. Maravilhoso. Muito obrigada também todo mundo que assistiu, gente. Espero que vocês tenham gostado. E, enfim, se estiverem aqui no Spotify ou no YouTube, fala aqui pra baixo, fala aqui que vocês gostaram. Comenta aqui que vocês gostaram pra gente ver. E você? Já sabe qual é o seu negócio? Se gostou desse conteúdo, então você pode seguir a gente e aproveitar para assistir as outras temporadas no YouTube do IBMEC, no Spotify e nas principais plataformas de áudio. E se quiser ver só uns trechinhos, também tem alguns cortes lá no Instagram, @IBMEC, e no TikTok, @IBMEC.oficial. E até a próxima!